Tudo começou na quinta-feira, dia 10. A Saab, empresa sueca fabricante dos caças Gripen, emitiu um comunicado anunciando que recebeu uma intimação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para prestar informações sobre o contrato fechado em 2014 com o governo brasileiro. Embora diga que não pode dar mais detalhes sobre o pedido, a empresa afirma que vai colaborar com as autoridades americanas e destaca que autoridades brasileiras e suecas já investigaram parte do processo de aquisição. Na prática, o comunicado da empresa revelou que o governo americano investiga o negócio. Em 2015, o MPF denunciou o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Segundo o MPF, o então ex-presidente, entre 2013 e 2015, integrou um esquema para interferir junto ao governo da então presidente Dilma Rousseff para beneficiar empresas, entre elas a Saab. Os procuradores afirmaram que o filho do petista, Luiz Cláudio, recebeu cerca de 2,5 milhões de reais. Lula sempre negou ter participado das negociações do contrato, destacando que ele nem era mais presidente à época. A ação penal contra Lula foi suspensa apenas em março de 2022, meses antes das eleições presidenciais, pelo então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que apontou parcialidade na atuação dos procuradores que fizeram a denúncia. O processo foi trancado definitivamente por Lewandowski em fevereiro de 2023. Em 2024, o ex-ministro do STF se tornou ministro da Justiça do governo Lula. Mesmo sem maiores detalhes, a revelação de uma possível investigação norte-americana sobre a aquisição dos caças gerou reações em integrantes do governo brasileiro. O presidente classificou o caso como uma intromissão dos Estados Unidos. E eu sinceramente acho que um pedido de informação dos Estados Unidos é intromissão dos Estados Unidos numa coisa de outro país. O advogado-geral da União usou o X, antigo Twitter, para afirmar que a possível investigação do ZEUA chama a atenção. Jorge Messias falou sobre a urgência de uma legislação federal que proteja os interesses nacionais de indevidas interferências externas. Apesar das reações de membros do governo brasileiro, especialistas da área militar ressaltam que os caças Gripen carregam diversos componentes de fabricação norte-americana. Além disso, a subsidiária norte-americana da Saab tem contratos com o Pentágono, o que a obriga a fornecer as informações requisitadas pelo governo dos Estados Unidos. O Metrópolis entrou em contato com o Departamento de Justiça do ZEUA, pedindo mais detalhes sobre o caso e questionando se o departamento poderia ao menos confirmar se investiga os mesmos fatos que levaram à denúncia contra Lula. O porta-voz do departamento respondeu apenas que o órgão se recusava a comentar. Pessoal, o cerco está se fechando para o Lula e o seu governo. A gente já sabe que ele está fazendo o Brasil virar uma vergonha internacional. E ele acha que para fora do mundo aí é uma várzea como aqui no Brasil, que ele tem seus amigos no Supremo Tribunal Federal, que cancela qualquer decisão se for para protegê-lo, que criam novas leis se for preciso, também para protegê-lo, mas lá fora não é assim, meu amigo. Lá fora existem leis e existem juízes sérios que seguem as leis, que não pautam por interesses. Então sim, pode dar ruim pro Lula nesse caso dos aviões, a gente vai ficar de olho, pessoal. E já que a gente tá falando aqui dos amiguinhos do Lula, lá no Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, ele soltou uma nova declaração falando sobre o impeachment do Moraes. E pessoal, eu quero pedir para você me ajudar a compartilhar esse vídeo. Não é porque é um ministro da Suprema Corte falando que você tem que ficar com medo, que você tem que parar de comentar, que você tem que parar de se posicionar, não. Não é porque ninguém tem coragem que você também tem que ser assim. Me ajude a compartilhar esse vídeo e se posicione. Comenta aqui embaixo o que você realmente acha. Olha só o que o Gilmar Mendes falou, pessoal. Acompanho o Supremo já há muitos anos e sabe que nós tivemos 2 impeachments presidenciais levados a cabo, o do Collor e o da presidente Dilma. E ambos passaram por refregas no Supremo Tribunal Federal, com construção da velha lei do impeachment. Se viesse, por acaso, tramitar um processo contra um ministro, certamente haveria discussão se essa lei foi recepcionada, uma lei que foi feita sob a Constituição de 46, se ela foi recepcionada pela Constituição de 1988. Mas eu não vejo perigo, não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre ou qualquer outro ministro que justifique um impeachment ou sequer a abertura de um procedimento de impeachment no Senado. O que existe é um incômodo com uma decisão que estava correta. A imprensa mundial reconheceu, a imprensa mundial expressiva reconheceu que era preciso que os estados soberanos parassem essas plataformas hiperpoderosas.
Realmente, né, eles estão ali pautando por seus interesses, meus amigos. Aqui ele diz, nossa, mas começa por aqui, ó. O Alexandre de Moraes nem cometeu nenhuma falta para justificar a abertura do processo. Estão juntos, meus amigos. Eles sabem o que estão fazendo. Sabem que estão acabando com a Constituição brasileira. Sabem que estão rasgando as nossas leis. Mas mesmo assim, eles vão se defender, aquilo que a gente sempre conversa. Eles vão se proteger, por mais que tenham um ministro fazendo as coisas erradas, porque se um for impeachmentado, abre precedente para vários outros também serem. Então, eles vão sim se proteger até a última, mesmo que isso faça eles passar por cima de várias leis, façam eles rasgar a Constituição ainda mais, eles vão se proteger. E ali ele diz algo muito importante. Os impeachments, todos, desde presidente até caso venha acontecer um do ministro Alexandre de Moraes, passa pela casa do Supremo Tribunal Federal. E aí, os ministros da Suprema Corte que decidem se aquela pauta de impeachment realmente é constitucional ou não, e se vai acontecer ou não. Ele deixa claro que o Moraes só vai ser impeachmentado se o Supremo Tribunal Federal deixar. Ele fala aqui na nossa cara, que ó, se o Senado, vamos supor aqui vamos criar uma suposição, se o Rodrigo Pacheco acorda pra vida, vê o buraco que tá colocando o Brasil e decide pautar o impeachment do Alexandre de Moraes e formemos ali a maioria dos senadores para impeachmentá-lo. O Gilmar Mendes aqui, pelo que ele fala, dá a entender que ele mesmo assim, nessas circunstâncias, só se o Supremo Tribunal Federal juntar a maioria dos ministros e aprovarem. Então, realmente chegamos ao ponto onde podemos destituir o Congresso. É só dinheiro gasto. Por que a gente vai ficar pagando 500 deputados, 80 senadores? Pra quê? Alguém me explica? Sendo que quem manda, quem dá a decisão final, quem dá a palavra final é o Supremo Tribunal Federal. Do que adianta? Por que temos esse tanto de gente aí sugando dinheiro do Brasil? A gente tem que começar a repensar. Ou a gente vai avançar novamente para frear os poderes do Supremo Tribunal Federal. É uma luta do brasileiro. Nós devemos continuar indo para cima, pressionando. Em 2026 a gente tem que renovar o Congresso inteiro. Colocar uns 400 deputados de direita e uns 50 senadores de direita. Aí sim, a gente vai poder começar a trabalhar no Brasil. Porque 11 caras tomam a decisão, dá a palavra final e acabou. O que eles falam é lei. Isso é inacreditável. Então a gente tem um governo desastroso que agora está sendo investigado até pelos Estados Unidos. Os seus amigos aqui no Brasil acham que mandam em tudo e realmente mandam, né? A gente tem que parar de falar que eles acham que mandam. Não, o Supremo Tribunal Federal hoje manda no Brasil. E se a gente não vai conseguir frear os poderes deles, a gente tem que começar a debater em encerrar o Congresso. E encerrar o Senado da Câmara, deixar só quem tá no poder mandar, porque senão a gente só gasta dinheiro à toa. Realmente é inacreditável a situação que estamos no Brasil hoje. Gente, inacreditável, é revoltante de verdade. E olha só, pessoal, vamos voltar a falar um pouquinho do Lula? Com um novo sigilo imposto por Lula, fica a indagação. Quem estava no avião? Vocês sabem, quem acompanhou, né, as eleições de 2022, uma das teclas que o Lula mais bateu, e eu falo assim de bater mesmo, Lula falava disso todos os dias. É aquele sigilo de 100 anos lá que o Bolsonaro colocou nos negócios do exército. Aquilo realmente, sim, deixou uma pulga atrás da orelha de muitos brasileiros. E o Lula usou isso muito bem. Não, porque não sei o que, Bolsonaro colocar sigilo. Não, porque tem sigilo nisso, naquilo. No meu governo não vai ter sigilo. No meu governo vai ser tudo transparente. E hoje, o Lula, quebrando mais uma de suas promessas, coisa que é normal, ele coloca sigilo em tudo. Quase tudo que ele faz é sigilo pra cá, é sigilo pra lá. Até em agenda da Janja tem sigilo, meus amigos. Tem sigilo em tudo. E uma nova é esse sigilo aqui, que ele colocou, né, sigilo nas pessoas que andaram no avião dele. Olha só, vamos ler a matéria. O governo Lula, PT, impôs sigilo à lista de passageiros que o acompanharam em agosto em um voo de Santiago, lá do Chile, para Brasília,
com uma parada de apenas 10 minutos em São Paulo. O Palácio do Planalto não explica o motivo da descida na capital paulista. O avião presidencial costuma parar para reabastecimento em viagens de longa duração, o que não se aplica no voo desse dia. Além disso, paradas operacionais costumam levar até 1 hora, e não apenas alguns minutos. Reservadamente, interlocutores do governo levantaram suspeitas de que a escala foi realizada apenas para uma carona, um absurdo de um tamanho gigante. O governo brasileiro usar o nosso dinheiro, usar o avião para dar uma caroninha ali para São Paulo, para alguém, e para quem que é? Essa é a dúvida. Então, assim, realmente é inadmissível, um absurdo. Porém, com a imposição do sigilo à lista, não é possível afirmar que a mudança de trajeto no voo presidencial tenha sido motivada por alguma carona. Lula foi ao Chile para encontro bilateral com o presidente Gabriel Boric. Então tá aí, pessoal, o governo que mais bateu lá na campanha, de que sigilo era uma coisa absurda, de que não poderia acontecer isso, de que absurdo é isso e aquilo, incriminavam o Bolsonaro, né, narrativas. Inventavam narrativas incriminando o Bolsonaro de estar cometendo vários crimes aí com esses sigilos. Aí vem o Lulinha, toma o poder novamente, o que ele faz? Ele resolve colocar sigilo em tudo e até nas suas caroninhas que ele dá, vai saber pra quem, ali em São Paulo no seu avião. Que vergonha, né, pessoal? Tudo com o nosso dinheiro. Fazer o quê? É tudo bancado por nós, pessoal. E eu tenho mais uma notícia aqui pra mostrar pra vocês. Longe do Brasil, o flagrante de Lula e o ministro de Minas e Energia com o CEO da Enel. Deixa eu tirar aqui o Java para vocês verem a fotinha, tá aí. Uma das grandes reclamações que existem hoje em São Paulo é a luz. Existem apagões que acontecem ali, ainda mais quando tem um temporal, cai mesmo a luz, o povo fica horas e horas sem luz. Um problema grave em São Paulo, né? A cidade mais rica do Brasil, ela não deveria ter esse tipo de problema. E por causa de quem? Por causa dessa Enel. Da empresa lá da Enel que não funciona, e uma das grandes coisas que o Ricardo Nunes mais bate, né, o prefeito lá de São Paulo, é nessa empresa, que o governo não deixa romper laços com essa empresa. E agora, longe do Brasil, o Lula foi visto com o CEO da Enel. E a gente consegue começar a ligar pontinho com pontinho, e por quê? Por mais que uma empresa receba milhões e milhões do governo público, mesmo sendo uma empresa que não fornece bons trabalhos, que deixa o povo de São Paulo toda vez na mão sem luz, está recebendo muito dinheiro para isso. E por quê? Porque provavelmente tem algum acordo com o governo Lula, é claro. É algum amigo de algum ministro do Lula ou do próprio Lula. Tá fechando alguma parceria, algum acordo, a gente não sabe, mas que fica tudo sempre revelado. Não há verdade que se esconda para sempre, meus amigos. A gente sempre vê a verdade. O apagão que atinge a grande São Paulo acendeu a crise em relação entre o governo federal e a Enel. Nessa segunda-feira, dia 14, o ministro Alexandre de Silveira, Minas e Energia, deu 3 dias para a companhia restabeleça completamente a energia na região. A Enel disse que cumprirá o prazo. Porém, em junho deste ano, longe do Brasil, o ministro do Lula confraternizaram, o ministro e o Lula, na verdade, confraternizaram com o CEO global da Enel, Flávio Cattaneo, durante um encontro do G7 na Itália. Na época, Lula disse que o Brasil estava disposto a renovar sim o contrato com a Enel se a empresa assumisse o compromisso de ampliar os investimentos do país. Então, meus amigos, você acha que é à toa? Você acha que é à toa a briga do governo federal para não romper os laços com a Enel, mesmo após todos esses problemas que a Enel já vem apresentando no Brasil? Apagões atrás de apagões e a demora para restabelecer? Um problema grave, pessoal. Hoje não existe mais um mundo sem energia. O ser humano está acostumado a ter energia. Você chega na sua casa, você liga uma TV, entra na internet, você liga a luz para, né, conviver ali com seus parceiros na sua casa, com sua família. Mas não tem como, porque se acontece um temporal em São Paulo, você fica aí 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias sem energia. E aí você vai reclamar e sabe o que o governo vai te falar? Não vai te falar nada, fala que está propondo aí um novo contrato com essa mesma empresa.
Uma vergonha. Deve estar rolando muito dinheiro por trás, meus amigos. Eu tenho que falar o que eu penso. Eu não tenho medo, não. Eu dou minha opinião. E a minha opinião, quando eu vejo uma matéria dessas, é que eu acho que tá rolando muita grana. Essa que é a verdade pra mim, pessoal. E eu tenho mais uma notícia aqui, ó. A nova lição de Tarcísio em Lula. Existem muitos burburinhos por aí, e até eu, às vezes, fico realmente me pensando. Não sou bobo, pessoal. Tô vendo o que tá acontecendo. Inclusive, eu leio tudo pra trazer aqui pra vocês. E aí existe muitas pessoas falando, não, mas o Tarcísio tá estranho, tá pendendo um pouco pro centrão, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, dá uma olhada aí no canal que você consegue achar, falando sobre isso, meus amigos, a direita, na verdade não existia direita, né, nunca existiu direita, a gente vivia, é um teatro das tesouras, onde eles fingiam estar contra, mas estavam todos juntos para se manterem no poder, vivendo nos luxos através do nosso dinheiro. E aí, como o Centrão sempre fez esse tipo de acordo, entendeu, com a esquerda, sempre teve essas conversas, chegou à direita, do nada, com o Bolsonaro em 2018, do nada, chegou à direita, aí sim existiu direita no Brasil. Já querendo meter o pé na porta e cancelando acordo, tirando o Centrão e a esquerda, vamos destruir do cargo, vamos fazer isso e aquilo, vamos pautar pelo bem, vamos acabar com a maracutaia no Brasil. Mas não é assim que funciona a política. Porque como não existia direita, a esquerda e o centro, eles estão majoritariamente a maioria lá no Congresso, né, no Senado, na Câmara, no governo federal, inclusive, no STF, até acredito que em órgãos públicos, como o AB também, em vários lugares, eu acredito que o Centrão e a esquerda tomou posse desses lugares e com muita gente, realmente emparelhou o sistema total. Aí chega do nada a direita com o pé na porta, querendo assim, não, vamos tirar, vamos acabar com a bagunça, vai morrer rápido. Vai se afogar rapidinho. Essa é a verdade do Brasil hoje. Então, a direita precisa começar o quê? A se posicionar mais um pouquinho ao centro, a fazer sim, eu acredito nisso, alguns acordos para começar a ganhar espaço. E aí, quando a verdadeira direita tiver a maioria, aí sim a gente pode cancelar tudo e resolver os problemas do Brasil. Mas, até chegar lá nesse ponto, eu acredito que a estratégia de Tarcísio, Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto, dando essas apontadas pro Centrão e elegendo pessoas de direita, eu acredito que seja, sim, uma ótima estratégia. Então, não quer dizer que Tarcísio estar, lutando contra o Pablo Marçal, apoiando o Ricardo Nunes, às vezes senta ali pra conversar com pessoas como o Kassab, não quer dizer que ele foi, sequestrado pelo sistema. Não, pode sim haver uma estratégia para que a gente comece a ganhar espaço. Olha só. Como já era de se esperar, o governador paulista Tarcísio de Freitas segue aplicando duras e seguidas lições no ex-sindicalista Lula. Nas questões administrativas, por exemplo, o estado de São Paulo tem recebido um banho de governabilidade, com o crescimento e investimentos em todos os setores. O Tarcísio sabe trabalhar, né, gente? Uma coisa a gente não pode falar do Tarcísio. Pode ter a desavença que for, não gostar dele por decisão que seja, mas ele trabalha. É um cara que entrega. Isso é verdade. Podemos citar ainda as queimadas, enquanto o país arde em chamas há meses, e nada é feito por Lula e Marina da Silva. São Paulo viveu, em setembro, uma semana de incêndios, logo eliminados e com os responsáveis levados para trás das grades. Então, foi uma ótima atuação do governo Tarcísio, por mais que tenha faltado muito a ajuda do governo federal nessa questão. Não teve pouquíssima ajuda, né? E a mais nova surra de Tarcísio no petista, que ocupa o Palácio do Planalto, vem no campo agronegócio. Isso porque o Estado assumiu a liderança das exportações para o nosso principal comprador estrangeiro. E os números são realmente impressionantes. Então, agora ele assumiu a nova função de agora ele vai tomar conta ali do agro, pessoal. Isso é muito importante. Liderança nas exportações. O governo Lula, o governo federal hoje, é um governo que não trabalha, um governo irresponsável, que trata as coisas como se fossem nada. Trata o nosso dinheiro como se não fosse nada. Por exemplo, o próprio ministro lá do Lula trouxe esses dias falando que Israel, o povo judeu, venceu a licitação para comprar lá os blindados pro exército, mas por razões ideológicas a gente não vai comprar deles. Por causa da guerra lá, estão indo pra cima do Hamas, que é amiguinho desse governo que tá aí hoje. O Hamas é amigo do Lula. Então, eles já deixaram claro que eles não pautam para o melhor, para os benefícios do povo brasileiro, não. É puramente pela cabeça deles ideológica, ainda por cima. Se o cara for um pouquinho de direita ali, já não dá pra fazer um negócio com ele, não. Por mais que seja barato, vá custar menos pro bolso do brasileiro, for melhorar a qualidade do povo brasileiro, não importa.
O importante é acabar com a direita. É só nisso que eles pensam. Realmente é inadmissível. Então, o Tarcísio na frente disso... Na verdade, se os governadores... A gente sabe que a maioria agora é de direita. Se os governadores, quanto mais eles puderem tomar essas funções pra eles e tirar do governo federal, melhor. Porque esse governo é um verdadeiro desastre, tá? E olha só, pessoal, o deputado derruba sigilo processual e desmascara o senador petista. Estelionatário, né? Mais uma vez, a esquerda sendo desmascarada. Olha só. Para o jovem deputado Lucas Polezi, o senador Fabiano Contarato usa sua sexualidade para se blindar de qualquer crítica e para perseguir os seus adversários. O deputado demonstra com clareza o estelionato eleitoral praticado por Contarato, que contra-ataca acusando-o de homofobia. Polezi garante que nunca fez qualquer comentário quanto à questão da opção sexual do petista. Por outro lado, fez duras críticas relacionadas aos compromissos que Contarato assumiu na campanha e simplesmente esqueceu, depois de eleito, classificando isso como estelionato eleitoral. Esse é o modus operandi da esquerda. É o seguinte, nesse caso aqui, gente, é um jovem, né, o deputado Lucas Polezi, ele criticou, né, o Fábio Contarato porque ele fez a mesma coisa que o Lula faz. O Fábio, para se eleger, ele prometeu isso, aquele mesmo modus operandi. Não, que o mundo vai virar mil maravilhas, aqui vai ser o paraíso, amanhã mesmo já vai estar tudo mudado, assim que eu assumir já muda tudo. Aquele mesmo discurso da esquerda de sempre. Aí chega e não faz nada, só começa a afundar a cidade, começa a afundar, né, tudo. E aí você vai criticar, só que o cidadão, esse Fábio, ele é homossexual, ele é uma pessoa que tem preferências aí por relacionar também com outros homens, e isso, gente, de verdade, 2024, dane-se, ninguém liga pra nada disso. Você faz o que você quiser entre quatro paredes. A gente já tá evoluindo muito, eu acho que realmente foi uma evolução muito boa. Se você quer ver da forma que você quer ver, isso não é problema meu, ó, não tô nem aí, de verdade. Mas aí você vai criticar o cidadão? Olha, o senhor tá faltando isso. Cadê a sua responsabilidade? Tá faltando isso. O senhor não prometeu isso aqui? Não pode me atacar porque eu sou homossexual. Não, isso é homofobia. É isso que está acontecendo. O modus operandi do PT, meus amigos. Eles vão tentar de todas as formas sempre se proteger, atacar a direita, mostrar que o outro lado tá errado, usando a técnica que for. E aí, nesse caso, o cara ser gay, pra ele é um poder e tanto. Quem reclamar da minha governança aqui, do que eu tô fazendo, está sendo homofóbico e vai ter que responder na justiça. É assim que funciona no Brasil hoje. Queria pedir pra você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento, é muito importante, amigo. Nós não podemos nos calar, temos que nos posicionar, tá bom? Me ajude a compartilhar esse vídeo também para mais pessoas, para que os patriotas saibam o que está acontecendo. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.